Saudação de paz para você, bem-vindos para mais um vídeo aqui em meu canal. Evandro Moretti aqui para mais um tema da fé cristã com bom senso, falando com vocês o Evangelho fora da caixa. Eu quero agradecer aos mais de 35 mil inscritos aqui no canal. Obrigado a você que gosta do nosso conteúdo, que compartilha, que comenta. Você é muito bem-vindo sempre aqui, ok? Hoje nós vamos falar o objetivo dos nossos vídeos. E falando dos nossos objetivos, eu quero ajudar pessoas mais uma vez. Porque esse é o propósito. A gente tem ao longo desses mais de um ano de trabalho aqui nessa plataforma, ajudado inúmeras pessoas a vencerem o medo, as dúvidas nocivas, a ganância, a culpa, a chatice, porque a religião torna a pessoa chata, o fanatismo, a superstição e outras coisas mais. E a gente tem feito isso aqui no canal com muita simplicidade, essa é a nossa marca, tá? Simplicidade, clareza, bom senso e tendo Cristo como o nosso foco. E nós queremos continuar fazendo isso, ok? Então, eu peço a você que ainda não é inscrito neste canal, que por favor se inscreva e já deixe a sua curtida, tá? Isso é muito importante para que muitas pessoas sejam alcançadas por este conteúdo, ok? Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o que já tem acontecido ao longo do nosso trabalho aqui no YouTube e o que pode ter acontecido com você, né? Você pode ter sido ajudado. Não existe apenas um canal neste tema. Eu não estou sozinho nessa, tá? Muitas outras pessoas hoje, graças a Deus, estão falando do evangelho simples, do evangelho da graça e tem levado muitas pessoas à liberdade, tá? Pode ser que alguém que vá assistir esse vídeo ainda esteja sentindo algum tipo de prisão, pressão ou opressão dentro desses templos religiosos e eu quero ajudar você. E você que já está livre, você pode compartilhar esse vídeo. Você vai estar ajudando alguém, um amigo, um parente, um irmão, que você sabe que é gente de Deus, gente boa, mas ainda está com a mente toda confusa, tá? Então a gente tem ajudado pessoas a romperem, né? Por quê? Como eu disse, né? Este canal ajuda pessoas com medo, com dúvidas nocivas. Dúvidas todos nós temos a respeito de muitos assuntos, mas a religião tem a capacidade de gerar dúvidas nocivas. Será que se eu fizer isso, Deus vai parar de me abençoar? Tá? Então, é disso que eu estou falando. Então, eu quero deixar um texto para vocês neste vídeo, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É sobre isso. É sobre ser transformado pela renovação do entendimento. A lavagem cerebral que acontece dentro dos inúmeros templos religiosos, sejam cristãos ou não, levam pessoas a terem a sua mente formada como uma massa de manobra para que trabalhe de acordo com o fluxo, com o líder, com o mentor daquela denominação. E afastam essas pessoas da liberdade que Cristo já conquistou. Afastam essas pessoas de terem suas mentes livres. Uma vez que uma pessoa entra em uma denominação e que ela tenha que cumprir aqueles rituais, aquelas cerimônias, aquelas regras, ela ao longo do tempo vai se amoldando ao que aquele grupo quer que ela seja. Daí a pouco, ela está pensando exatamente como eles, falando como eles. Algumas denominações são tão evasivas que elas conseguem fazer com que as pessoas falem ou tenham os mesmos trejeitos dos líderes, né? Eu converso com pessoas que estão tentando se libertar porque carregam a sua própria voz como se o próprio líder estivesse falando dentro delas. É terrível. Tá? Existem denominações que incentivam os seus obreiros, os seus membros, a falarem, a se comportarem, a terem o mesmo timbre de voz
do que o fundador daquela seita. É horrível, mas é verdade. Vamos lá, aqui está bastante calor, interior de São Paulo, tarde, né? Então, você já deduz aí. Mas vamos lá. Deixei o texto para vocês, Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem temos ajudado através deste canal? Pessoas que têm medo de romperem com suas denominações. A partir do momento que elas têm contato com o evangelho simples, com o evangelho claro, com Cristo sendo o padrão, Cristo sendo o foco, e não os malucos das religiões, então elas perdem esse medo de romperem, de fazerem a sua ruptura com o sistema religioso. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não tenha medo. Hoje eu vou falar com pessoas que têm medo, que têm tido medo, tá? Medo de divorciar. Tem pessoas que estão num relacionamento nocivo, prejudicial. Pessoas, isso acontece muito mais com mulheres do que com homens, mas infelizmente eu tenho conversado com pessoas que foram incentivadas a continuar num relacionamento de até violência. Então acontece dentro do sistema religioso de mulheres que apanham, por exemplo, serem aconselhadas pelos líderes dali a aguentarem com aquele homem, aguentarem firmes naquele relacionamento e não se divorciarem, porque o divórcio só pode se for por questão de adultério. Olha que maluquice prejudicial. E aí a gente começa a conversar com pessoas assim. E elas entendem que é mentira da religião. Que elas não têm que continuar num casamento abusivo, num relacionamento abusivo. E aí a gente tem ajudado essas pessoas a fazerem a sua ruptura também com relacionamentos abusivos. Muita gente dentro da religião está dentro de um relacionamento que só lhe faz mal e tem medo de romper por causa daquele texto bíblico mal explicado, onde está escrito que você só deve se divorciar por conta de ter havido um ato de prostituição, um ato de adultério. Aquele texto ali está totalmente fora do contexto que deve ser apresentado de forma honesta para as pessoas. Ali, as mulheres não tinham direitos. Os homens a tratavam como objetos. Jesus ali estava preservando as mulheres, falando para que aqueles homens não a tratassem como meros objetos e que só houvesse um motivo grave a fim de romperem o casamento. Ali era uma proteção. Os homens tratavam as mulheres como coisas. Jesus então diz, não, vamos colocar um ponto final nesse tipo de relacionamento, tá? Mas os líderes religiosos não explicam isso e fazem as pessoas, às vezes, aguentarem por anos. A gente também não quer que as pessoas se divorciem. Na verdade, a gente incentiva as pessoas a aguentarem, né? Quando não há violência, a tratarem, a buscarem terapia. Divórcio, no caso da não violência, em relacionamentos quando há incompatibilidade de gênero, por exemplo, a gente tenta ajudar essas pessoas para que o assunto divórcio seja a última causa, ou último assunto a ser tratado. Mas tem pessoas que estão num relacionamento abusivo, sofrendo, e são incentivadas a continuarem por causa de uma má explicação bíblica. Tá? Nós temos ajudado pessoas que têm medo de tomar ceia despreparada. Elas são incentivadas a pensar que se elas pecaram durante o mês, elas estarão tomando a ceia despreparada, numa má explicação de 1 Coríntios capítulo 11. Muitas pessoas tomam ceia com a mente cheia de culpa, porque a elas é apresentado o texto de 1 Coríntios totalmente de forma equivocada. E elas acham que tomar a ceia despreparada é tomar a ceia ou participar da ceia com algum tipo de imperfeição. Quando elas vêm para este canal, quando elas começam a assistir os nossos vídeos e entendem que até a própria ceia está deturpada em seu sentido dentro das denominações, elas perdem esse medo e entendem que a verdadeira ceia não tem nada a ver com as cerimônias apresentadas nos templos, mas a ceia verdadeira é toda refeição onde existe partilha com amor.
E o fato de tomarmos a ceia com algum tipo de imperfeição na vida é básico, porque todos nós somos imperfeitos. E quem bancou esse direito de nós nos deliciarmos juntos em uma refeição de amor, quem bancou esse direito foi Cristo e não um homem. Então, o exemplo que eles dão ao falar sobre ceia de forma indigna também está errado. Eles não apresentam Cristo como solução, apresentam a própria pessoa como tendo que se bancar para poder participar de forma perfeita e justa, quando na verdade o mérito de participarmos juntos nunca é nosso, e sim de Cristo que nos conquistou esse direito. Mas eles não sabem falar sobre isso. E aí eu tenho ajudado pessoas a participarem da verdadeira ceia com o verdadeiro sentido. Tá? Outra coisa, nós temos ajudado pessoas com medo do diabo. O que eu tenho conversado com gente que tem medo do diabo, não está escrito. Então eles têm medo de fazerem a ruptura com o sistema religioso, que ela já percebeu que está fazendo mal para ela, está fazendo mal para ele, mas tem medo de fazer essa ruptura, porque foram ensinados que se saírem dali, daquele lugar, estarão desprotegidos quanto ao diabo. E aí quando a gente vai ensinando que o diabo foi vencido na cruz, e os diabos que a gente precisa vencer hoje são nossas próprias maldades, os diabos que nós precisamos vencer hoje são as nossas próprias crueldades, e nós vencemos isso nos espelhando em Cristo e praticando o amor, reconhecendo que existem coisas a serem melhoradas em nós e trabalhando isso em fé, em esperança, em amor. O que acontece? Essas pessoas vão perdendo esse medo absurdo do diabo, que é ferramenta na mão dos líderes religiosos. Os líderes religiosos gostam que as pessoas tenham medo do diabo, porque esse medo faz com que elas fiquem ali, elas continuem ali, tá? E isso é maldade, mas eles não estão nem aí. Ou medo do castigo divino, né? Pessoas que são alimentadas neste medo, a pensarem que se romperem, se fazerem alguma coisa que descumpra as regras religiosas, elas perdem a presença de Deus, elas serão castigadas por Deus. Eu converso com pessoas que têm medo de perder a presença de Deus, quando na verdade a presença de Deus, ela está em nosso espírito, não porque somos capazes, não porque somos bons, mas porque Cristo na cruz nos reconciliou com o Pai. Isso é definitivo, tá? Nós, como seres humanos, fomos reconciliados com o Pai, não por um gesto nosso, mas por um gesto de Cristo. Basta assumirmos isso e na vida aplicarmos em fé tudo aquilo que Jesus nos conquistou. Eu tenho falado sobre isso às pessoas, eu tenho mandado elas, eu tenho pedido para elas lerem, por exemplo, a carta de Paulo a Efésios, que mostra as riquezas que Cristo conquistou à igreja, ao irmãozinho que se considera mais zero à esquerda, né? Porque infelizmente existe muito dessa acepção de pessoas nos templos religiosos. As pessoas são incentivadas a pensarem em si mesmas quando não tem evidência no templo, quando de repente não cantam e não pregam, quando não tem nenhum cargo ou nenhuma função, a pensarem de si mesmas como um zero à esquerda. Não, você não é um zero à esquerda, você é amado por Deus, você está no mesmo nível que qualquer outro cristão, você está no mesmo nível que qualquer outra pessoa que é amada por Deus, e todos em Cristo somos. Então, quando as pessoas aprendem que elas estão ali também inscritas neste livro da vida que nos proporciona bênçãos espirituais pelos méritos de Cristo, elas vão perdendo esse medo do diabo e o medo do castigo divino. Pessoas que têm tido medo da maldição do pastor. Você sabia disso? Tem gente que é incentivada na sua denominação a ter medo e elas nunca questionam, elas sequer ousam pensar de que aquela pregação não foi evangelho, que aquela pregação não foi de Deus, aquela pregação foi da cabeça daquele pregador, mas elas sentem medo. Ah, não vou questionar. E questionar que eu falo não é você, às vezes, chegar e abordar o líder, seja ele qual for, pastor, ancião, enfim, não importa a nomenclatura. O que eu falo de questionar é a própria mente.
É você fazer uma varredura daquilo que foi falado e, se não tiver a ver com o evangelho, você descartar. E descartar sempre que isso acontecer. E provavelmente, se você estiver numa denominação, há uma grande chance de você descartar 99% das coisas que são faladas lá. Ok? Mas as pessoas são incentivadas a terem medo. Medo de serem amaldiçoadas. Porque pensam que aquele homem, aquele líder, ele tenha um acesso a Deus maior. Não, ele não tem um acesso a Deus, nem uma intimidade maior com Deus. Porque isso é conquistado por Cristo a seres humanos de forma nivelada. A graça nos nivela. Não existem diante de Deus pessoas que tenham mais acesso a Ele do que você. Perca esse medo, tá? Medo de ir para o inferno. Esse aqui é clássico. As pessoas, muitas delas, elas permanecem naquele ambiente nocivo com medo de ir para o inferno. Elas são ensinadas que ali é a arca de Deus. Não, a arca de Deus, se houvesse alguma comparação, se existe alguma coisa que te livra, vamos fazer uma comparação. A arca de Noé livrou pessoas do dilúvio. Vamos comparar o dilúvio como a perdição. Logo, a arca de Noé não pode ser comparada com denominação. Denominações têm suas divergências. Eles divergem acerca de batismo, eles divergem acerca de regras, eles divergem acerca de liderança, eles divergem a respeito de uma interpretação bíblica. A arca não pode ser aplicada a uma denominação. O que nos livra da perdição é Cristo. Então a arca pode ser uma representação de Cristo e nunca jamais de uma denominação, tá? Então esse medo de ir para o inferno, ao romper com uma denominação, precisa ser perdido. E nós temos ajudado pessoas a perderem esse medo e a entenderem que a casa de Deus não é um lugar, não são 4 paredes. A casa de Deus é ela própria. Então, onde ela for, Deus estará com ela. Onde ela for, o Senhor a acompanha. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo está com ela. O Espírito de Cristo não é um monopólio de uma denominação, seja ela qual for, por mais que ostentem lá que seja ali o lugar da graça de Deus. É mentira, o lugar da graça de Deus, o lugar onde a graça de Deus opera é no ser, é dentro, tá? Então temos ajudado pessoas. Outra coisa, pessoas que têm medo de profetas. Profetas, irmãs que revelam, irmãos que revelam, irmãos que supostamente são mais fervorosos. Aquele irmão é fervoroso, não vou mexer com ele não. Eu tenho até medo dele falar uma profecia para mim, dele entregar uma palavra para mim. Isso é gerado dentro do sistema, tá? Ali tem aquele irmão que ele falar, se ele profetizar a morte de alguém, pessoas que têm medo de gente que profetiza a morte. Irmãos, nós somos chamados para falar de vida. Se tem alguém que gera medo nas pessoas, isso não é do Evangelho, não é do Espírito Santo. A atmosfera gerada por Cristo era de vida. Certo? Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Se uma atmosfera de morte é sentida no lugar, gerando medo nas pessoas, isso não vem do Evangelho. Você tem mais é que sair de lugares onde esse fenômeno ruim acontece. Tem pessoas que têm medo de profetas. Tenho medo de uma irmã ali que profetiza, do irmão que sonha, do irmão que prega, porque ele é profeta de Deus, ela é profetisa de Deus, ela tem contato com Deus, você também tem contato com Deus, e esse medo não vem do Espírito de Cristo, tá? Isso só acontece em ambientes onde Cristo não é o foco verdadeiro, certo? Tenho ajudado pessoas que têm medo do devorador, foram ensinadas a vida toda que se elas não derem um dízimo, o devorador entra na vida delas. Eu vi um grande pregador da região, a denominação dele aqui na região tem mais de 8.000 pessoas. E numa pregação dele, ele começou a dizer que após a filha ter batido 2 vezes, pequenas batidas de carro, ele foi conversar com ela porque poderia ser que ela estivesse sem dar o dízimo. Isso seria uma causa do devorador estar entrando na vida dela. Isso ele pregando para toda aquela comunidade dele. Milhares de pessoas sendo incentivadas a pensar que quando algo ruim acontece nas suas coisas materiais, danos materiais significa que você não está sendo dizimista. E muitas pessoas com medo disso. Medo de falirem, medo de ficarem doentes, medo de serem castigadas por Deus, medo de confrontarem ou de questionarem mentalmente um pastor, ou de simplesmente fazerem a sua ruptura e saírem, porque as denominações
eu vou falar aqui, muitas neopentecostais, quase que a sua maioria, pentecostais, neopentecostais, algumas tradicionais, algumas históricas, se estão incluídas em tudo aquilo que eu falei. Elas querendo se caracterizar como a salvação de Deus, ou coadjuvante do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha, mas depende de mim, depende da denominação, depende de você estar aqui dentro desse templo. Todo mundo sabe que eu não sou contra as pessoas se reunirem numa denominação ou fora de uma denominação. Todo mundo sabe que o propósito desse canal aqui tem sido ajudar as pessoas a pensarem, a refletirem, a analisarem tudo e reter o que é bom. Aqui, para que as pessoas não saiam criticando, o nosso propósito não é tirar as pessoas aleatoriamente de suas denominações, dos seus lugares de reunião. Não. Quem entendeu o nosso propósito sabe que não tem nada a ver com isso. Se você está em um lugar que é saudável, em que essas coisas não são fomentadas, então continue aí. Tá? Eu acredito no encontro humano. O encontro humano pode ser muito produtivo. O encontro humano pode ser muito eficiente na vida das pessoas. E a gente incentiva os encontros humanos, dentro e fora das denominações. O que a gente nunca vai incentivar é a enganação. O que a gente nunca pode incentivar é o medo, é a ganância. Tá? Ganância é o que é muito gerado dentro das denominações, porque fala-se muito de barganha com Deus. Barganha com Deus é você dar alguma coisa para Deus te dar outra. É a troca. Voto, campanha, sacrifício. Isso gera ganância. Porque a sua relação com Deus vai ser por base de troca, de barganha. E o evangelho está totalmente fora desse tipo de atitude. Isso não é evangelho, tá? Então temos ajudado pessoas com medo do devorador. Temos ajudado pessoas que têm dúvidas quanto à ceia e ao batismo. Ah, mas se eu fizer a minha ruptura, se eu sair, se eu romper com esse sistema, como que vai fazer? Porque eu quero batizar os meus filhos e quero que eles permaneçam participando da ceia. Porque essas pessoas foram ensinadas que a ceia gera comunhão com Deus. Sabe aquele evento mensal? Em algumas denominações é anual, né? Uma vez por ano ou uma vez por mês. E foram ensinados que se eles não participarem da ceia mensalmente ou anualmente, eles perdem a comunhão com Deus. Escute só. Se você faz questão de participar da ceia, participe na sua casa. Não tem que ser um sacerdote fazendo a ceia. E outra coisa, eu já tenho falado sobre isso aqui, tenho outros vídeos meus nesse assunto. A ceia não é como as denominações realizam, então fica tranquilo, tá? Perca esse medo, tá? Ah, eu concordo com tudo que esses irmãos que têm pregado sobre a graça falam, mas ainda tenho muita dúvida, eu não sei se eu devo sair. Esse lugar faz mal para mim, mas se eu sair, onde que eu vou participar da ceia? Escute, você mesmo pode fazer a ceia, chamar as pessoas e comerem em nome do Senhor, porque sempre que você come alguma coisa, você está comendo com a força que Deus te dá. Sempre é ceia. Mas fizeram essa separação, que é difícil de sair da cabeça das pessoas, né? Mas se você faz tanta questão, você pode fazer a ceia na sua casa. É melhor do que você continuar num lugar que está prejudicando você, tá? Batismo também. O batismo verdadeiro é o que está em Romanos capítulo 6. Fomos batizados com Cristo em sua morte. Fomos trazidos de volta à vida por sua ressurreição. O verdadeiro batismo é efetuado por Cristo. Mas, se uma pessoa quer passar por uma experiência de um mergulho, que para ela é importante, nós não temos condenado aqui o gesto batismal. Nós não temos, seja ele por aspersão, né, um pouquinho de água na cabeça, ou por imersão, corpo total. Entretanto, o gesto batismal não é salvífico. Se uma pessoa quer ter essa experiência, nós não vamos condenar essas pessoas. Quem sou eu para condenar pessoas? Tá? Você quer participar, até se batizar, e aí depois você vê se continua ali ou se não continua, é problema seu. Na nossa comunidade, problema seu que eu estou falando não é que você vai ter problema não, é o jeito de falar, tá? Você é livre, tá? Se você fazer isso, Deus não vai te condenar não, ok? E se você também não fazer, também Deus não vai te condenar.
Você batizando ou não se batizando na água, Deus te ama do mesmo jeito. Isso não compromete a sua salvação. O seu batismo verdadeiro, Cristo já fez por você. Na nossa comunidade, eu me reúno aqui 2 vezes por semana, na cidade de Birigui, São Paulo. Aqui nós temos irmãos que não querem passar pela experiência do batismo. E já outros querem. Aqueles que não querem eu respeito, ensino e digo amém. E aqueles que querem, a gente faz uma cerimoniazinha, sempre ensinando para essas pessoas que aquilo é cultural e que é representativo, que é simbólico, porém o verdadeiro batismo já ocorreu e esse ninguém tira. Já percebeu que tem muita denominação que faz briga por conta do batismo? O meu é o verdadeiro, o jeito que eu batizo é o certo. Já pensou? Uma batiza criança, a outra não batiza criança. A outra aceita o batismo do irmão que veio de outra denominação, a outra não aceita. Então, daí você tira a bagunça que é esse batismo da água na mente dos religiosos. Porém, com Cristo esse negócio está resolvido. Com Cristo esse negócio do batismo está resolvido. Tá? E nós temos ajudado essas pessoas. Esse é o motivo do canal. Tá? Então, perca os medos, perca as dúvidas, perca a ganância, a culpa, a chatice, o fanatismo, a superstição. O Evangelho de Jesus é leve. E você que quer fazer reuniões saudáveis do Evangelho na sua casa, muitos irmãos me chamam para abrir filial, porque aqui a gente tem o costume de se reunir 2 vezes por semana. E aí eu recebo muitos convites de irmãos para abrir uma filial em sua cidade. Abre uma filial aqui. Eu digo não. Meu propósito não é abrir filial com ninguém. Porque senão vira mais do mesmo. Aquele negócio piramidal. Uma sede com um monte de filiais. Não, sabe o que eu faço? Eu faço melhor para esses irmãos. Como irmão em Cristo. Tá? Nunca querendo ser superior aos demais. Porque a graça nos nivela. Eu envio para essas pessoas uma mentoria. Eu fico muito feliz quando irmãos do Brasil inteiro começam reuniões saudáveis do Evangelho em suas casas e mandam foto para mim. Irmãos, irmão Evandro, comecei aqui, ó. Estamos se reunindo. Tá? E aí eu mando essa mentoria de graça para as pessoas. Se você quiser também fazer reuniões saudáveis, iniciar reuniões saudáveis do Evangelho, eu vou deixar abaixo na descrição deste vídeo um link para você entrar e pedir a sua mentoria, ok? Nessa mentoria eu ensino como iniciar reuniões saudáveis do Evangelho. Eu ensino também como você identificar uma reunião saudável do Evangelho. Ou ensina até mesmo pessoas que querem continuar na sua própria denominação a fazerem o que é saudável ali dentro de uma denominação que ela percebe que tem muita coisa que não tem nada a ver do Evangelho. Tá? Então a nossa briga aqui não é para se tornarmos fanáticos, tá? Falar para todo mundo que se reúne debaixo de um templo, aí debaixo de um teto, que eles estão condenados por Deus de jeito nenhum, tá? Mas que ao decidir permanecer no templo, a sua mente, como eu disse no início deste vídeo, tá? Esteja sendo transformada, esteja sendo renovada, assim como no texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. Ok? O meu muito obrigado a todos vocês, a todos os irmãos que quiserem apoiar este canal, tá? Vou deixar um link aqui. Se você quiser, se torne um membro deste canal, que você vai estar nos ajudando, ou adquirindo um dos nossos cursos, tá? No mais, muito obrigado a todos vocês. Vamos em frente. Paz e bem.